Bom dia, senhoras e senhores alunos. Saudações marinheiras, saudações náuticas, né? Estamos aqui então para dar continuidade no nosso curso de nossa disciplina de navegação estimada e costeira, nossa 11ª aula, né? 11ª aula. Vimos na aula anterior, né, toda a parte da aula 2.3, né? Aula 2. Projeção de Mercator, né? A gente viu então que Mercator, né, dentro das projeções cartográficas, né, ele fez uma projeção convencional, cilíndrica, equatorial e conforme, que é a projeção mais empregada para quem faz atividade de navegação. Então é importante, nós já vimos a carta de Mercator, mas vamos trabalhar com ela semana que vem, provavelmente. A gente vai ter exercícios práticos, né? Eu espero ser uma aula presencial, ainda vou conversar ainda com a Tenente Aline, para a gente poder estar aí na sala Golf 104 com vocês, essa é a minha intenção pelo menos, para que a gente faça as aulas práticas de navegação na carta juntos aí na sala Golf 104, uma turma de cada vez, né? Serão aulas separadas, né? E a nossa... Nessa parte não vai ser, eu espero que não seja online, porque não dá para fazer essas aulas online, é muito difícil. Então a gente ainda vou ver como é que eu vou me organizar para isso, deve ser na semana que vem já, não sei se semana que vem ou na outra, mas, bom, em suma, a gente viu a matéria sobre a aula 2.3, sobre projeção da carta, projeção de Mercator, né? Vimos, repetindo aqui, uma projeção convencional, não é nem geométrica nem analítica, né? Dependendo da classificação da construção da projeção, né? É uma carta cilíndrica, né? Não é nem plana nem cônica, é cilíndrica, né? É uma projeção equatorial, não é nem uma projeção polar ou uma projeção entre o polo e o equador, é uma projeção equatorial e uma projeção conforme. Conforme porque a conformidade é a propriedade que ela preserva efetivamente. As outras propriedades, equidistância e equivalência, ela não preserva. Mas a gente vê que a equidistância, como eu falei, como foi explicado, né, por conta de um artifício, a gente considera até certas latitudes a equidistância até certas latitudes, sendo que medimos, tendo que medir a distância na escala de latitude, sempre. Aí sim a gente pode dizer que, nesse sentido, a carta de Mercator, a projeção de Mercator é também equidistante, ou seja, aquilo que medimos na carta equivale exatamente àquilo que medimos na esfera terrestre. Tá certo, pessoal? Então vimos a carta de Mercator, agora nessa a gente vai ver, inclusive até mais cartas de Mercator ainda, a gente vai ver a UTM, né? Não sei se nessa aula agora a gente vai dar uma olhada também na Universal Transversa de Mercator. Transversa porque, em vez do cilindro ser no sentido do eixo do globo terrestre, vai ser no sentido 90 graus defasado, ou seja, pegando os dois polos, né? Essa parte aqui, então seria, por isso que é Universal Transversa de Mercator. É uma carta, como eu disse a vocês, usada na Guerra do Golfo, quer dizer, uma carta de muita precisão, utilizada pelos mísseis Tomahawk, né? Mísseis Tomahawk, eles usavam esse tipo de projeção para poder localizar e tinham precisão para atacar o Iraque, né? Naquela guerra do Golfo lá, até 500 metros. Quer dizer, então, uma precisão muito boa, e essa era a projeção empregada, então, pelo sistema de mira, né? Sistema de ataque dos mísseis Tomahawk. Bom, mas nós terminamos a última aula, eu deixei o exercício de Calunga, né, para que a gente possa exercitar essa atividade tão importante na nossa atividade de navegação, né? Então eu deixei para que os senhores pudessem tentar fazer esse exercício aí que a gente vai mostrar aí de novo, né? A gente deixou na última aula para as senhoras e senhores. Um navio mercante navegava no rumo verdadeiro 350 graus, sendo que a declinação magnética da área era 13 graus oeste. O desvio da agulha do navio mercante era 3 graus leste e o oficial de quarto avistou um navio tanque com a marcação polar 170 bom bordo. Tá? Então tudo isso faz parte do problema para a gente poder daí, a partir daí verificar, né, com esses dados o que eu posso alcançar. Responda o que se pede, empregando a técnica do Calunga. Calunga é nada mais é que um diagrama, né, angular, né, que a gente coloca vetores,
dizendo exatamente, tendo que saber o que é cada vetor, a proa do navio, o rumo verdadeiro, o rumo magnético, o rumo da giro, o rumo da agulha, né? Cada vetor tem uma designação. Na verdade, eu falei errado, nada disso é vetor, né? Rumo verdadeiro, rumo magnético, rumo da agulha. Na verdade, o vetor ou é a proa do navio, ou é o norte magnético, ou é o norte verdadeiro, o norte da agulha, ou o norte da giro. Isso são os vetores. Os ângulos entre os vetores é que são rumo verdadeiro, que é o ângulo entre o norte verdadeiro e a proa do navio, rumo magnético, o ângulo entre o norte magnético e a proa do navio, rumo da agulha, entre o norte da agulha e a proa do navio, e norte da giro, entre o norte da giro e a proa do navio. E a gente daí, em termos de marcação, já que a gente viu que tem aqui um navio-tanque marcado com marcação polar, é o ângulo entre... aí varia, né? Pode ser o ângulo entre uma direção de referência, que pode ser um dos nortes, norte verdadeiro, norte magnético, norte da giro, norte da agulha, ou a própria proa, né? E aqui a gente viu que já demos uma referência aqui, sendo que a direção de referência era a proa, marcação polar, parte da proa do navio, para boreste, para bombordo, até 180 graus. Então ele está, na verdade, um navio-tanque está na aleta de bombordo, né, aleta profunda, quase um 80, está quase na polpa do navio mercante, né, o oficial de quarto avistou aqui. Então, responda o que se pede, empregando a técnica do Calunga, e apresente as respectivas sentenças matemáticas. Vamos dizer, mas precisa apresentar sentença matemática, pessoal? Eu peço para facilitar a vocês, facilidade de vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Quando nós pegamos o norte verdadeiro e a proa, a gente sabe que o que acontece ali. Norte verdadeiro e a proa, o ângulo entre eles é o rumo verdadeiro. Aí se eu quero o rumo magnético, eu tendo a declinação magnética, uma declinação magnética para o oeste vai ser sempre o rumo verdadeiro mais a declinação magnética vai ser igual ao rumo magnético. Isso é sentença matemática, é só fazer utilizando essa indicação literal do que é cada ângulo, né, e fazendo a continha, verificando o que vai ser feito. Eu vou apresentar, não vou cobrar isso na prova, as sentenças matemáticas não serão cobradas na prova, pessoal, isso é mais para a gente treinar aqui em aula, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, tá certo? Mas quem não entender, talvez também não entenda na prova. Então, cuidado. Então, não vai cair na prova, então não quero nem saber. Então, eu sugiro que quem não entendeu a sentença matemática vai ter dificuldade para fazer na prova, mesmo que não precise apresentar a sentença matemática. A sentença matemática é uma forma de vocês terem facilidade de entender e saber. Na prova, o que eu vou querer é o rumo verdadeiro, é o rumo magnético, entendeu? A declinação magnética, a marcação polar, a marcação verdadeira, o ângulo do alvo, o ângulo de proa. Então, esses ângulos é que serão cobrados na prova, tá? Essa indicação não vai ser cobrado. Qual é a sentença matemática? Isso não vai ter na prova, não. Isso eu estou fazendo aqui na aula, no meu entendimento, na nossa relação ensino-aprendizagem, para facilitar de vocês compreenderem o que nós estamos fazendo, tá certo? Então, para cada exercício eu vou apresentar a sentença matemática, como foi apresente as respectivas sentenças matemáticas de cada solução. E quais eram as questões? O rumo magnético do navio mercante, como eu falei, rumo magnético do navio mercante. Quanto é que é a declinação? O rumo verdadeiro é entre o norte verdadeiro e a proa do navio, certo? Dois vetores. Esse ângulo formado entre dois vetores, o norte verdadeiro e a proa do meu navio, que é 350, né? Dá até para fazer o ângulo aqui, né? Norte verdadeiro para lá, a proa do navio para cá. O ângulo aqui entre esses dois vetores é o rumo verdadeiro, certo? Se a declinação magnética é 13 graus oeste significa que o rumo magnético vai ser o meu rumo verdadeiro mais a declinação magnética, porque é oeste. Se fosse a leste, seria menos, tá certo? Então, esse entendimento da sentença matemática facilita na compreensão. E o Calunga vem reforçar, vem consolidar essa solução do problema, certo? Rumo magnético do navio mercante. Rumo da agulha do navio mercante. Como é que eu chego no rumo da agulha? Eu tenho que descobrir onde é o norte da agulha. O norte da agulha é a leste ou a oeste do norte magnético. Eu tenho como calcular o norte magnético pela declinação magnética, a partir do norte verdadeiro. Daí, depois disso, eu calculo o norte magnético e, a partir dele, o ângulo entre o norte da agulha e a proa do navio será o rumo da agulha, certo? Marcação relativa, né? Eu tenho aqui a marcação polar, 170, é fácil eu chegar na marcação relativa. A diferença entre os dois é tal história que eu falei a vocês, é tudo muito fácil. Difícil é saber de cor esses conceitos. E eu só sei porque
Já fiz isso várias vezes, desde 2014 eu estou dando aula, não, desde 2016 eu estou dando aula de navegação 1. Então, quer dizer, já sei de cor, mas vocês têm que se esforçar mais, têm que treinar mais, têm que assistir mais vezes a aula, né? E para poder, digamos assim, decorar, para poder ter na cabeça esses conceitos que são importantes. Isso não dá para você cada vez, aqui que é a marcação relativa, vou ver lá no MIGS. Isso aqui na aula tudo bem, vocês podem fazer, mas lá a bordo dos navios não vai ser aceito isso. O comandante vai colocar a marcação relativa do navio, você tem que ir para lá, olhar para a agulha, para a gíria e dar a resposta para o comandante. Qualquer pergunta dessas aí, certo? Fazer uma conta talvez. A marcação verdadeira do navio-tanque, né? É o ângulo entre o norte verdadeiro e a linha que liga, né? Uma direção que liga o centro do navio até o navio-tanque. A marcação magnética é o ângulo formado entre o norte magnético e a linha que liga o centro do navio até o navio-tanque. E a marcação da agulha, tá certo? A linha que liga entre o norte da agulha e a linha da marcação do navio-tanque, tá certo? Então, todos esses 6 problemas, esses 6, digamos assim, itens, né, serão, eu pedi para que vocês fizessem. Eu vou fazer cada um deles, eu não consegui fazer o Calunga direito, pessoal, porque é muito difícil fazer o Calunga nesse PowerPoint aqui, eu não tenho muita experiência, eu tentei até juntar ali, coloquei, vai estar mais ou menos na posição, mas não vai ser exatamente aquilo que eu gostaria de passar para vocês, tá? Então vamos lá, olha lá. Então o primeiro problema nosso era, a gente tinha aqui o rumo verdadeiro 350 e a declinação magnética 13 graus oeste. Esses eram dados do problema. Eu quero o rumo magnético. Então olha só, rumo verdadeiro, como eu disse a vocês, ó, entre o norte verdadeiro, certo? E a proa do meu navio. A proa do meu navio é esse ângulo de rumo verdadeiro aqui, que vai daqui até esse vetor aqui. Então esse vetor chama norte verdadeiro, esse vetor chama proa, certo? E o ângulo rumo verdadeiro é o que? O ângulo entre esse vetor, certo? Que vai até esse outro vetor, 350 graus, 350, tá? A declinação magnética é 13 oeste. O que é a declinação magnética? É o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Então, como eu sei que aqui é 350, aqui é 10 graus. Então, eu sei que o norte magnético está 3 graus para lá da proa, né? Então, aqui está, 13 graus para lá. Então, esse é o vetor norte magnético. Eu sei que para quando, como eu falei, por que a sentença matemática é importante? Porque quando eu quero calcular o rumo magnético para uma declinação a oeste, eu vou somar a declinação magnética. Então aqui, olhando para o Calunga, até é difícil fazer essa sentença matemática, mas tem que saber o conceito. O rumo magnético aqui, ó, vai ser daqui até aqui, na verdade, que esse rumo magnético vai ser o quê? A forma que eu consigo ver é rumo verdadeiro mais declinação magnética. Então quanto seria o rumo magnético? 350 mais 13 graus, que daria 363 graus. 363 graus em mais de 360, a nossa rosa dos ventos só vai até 360. Então, eu tenho que subtrair 360 e chego à conclusão que o rumo magnético, esse ângulo aqui, corresponde a 003. É assim que foi feito, então, certo? A sentença matemática é, como eu falei a vocês, está dentro dos conceitos, ou seja, sempre que eu tiver uma declinação magnética a oeste, eu quero o rumo magnético, eu sempre vou ter que somar ao rumo verdadeiro para ter o meu rumo magnético, tá certo? Então, por isso que a soma aqui, ó, rumo verdadeiro mais declinação magnética, 363, certo? Aqui, talvez, olha, veja bem, pessoal, sentença matemática também, não, essa é a que eu achei, que eu acho correta. Pode ser que haja outras sentenças matemáticas que algum de vocês resolva, faça, sem problema nenhum, tá certo? Vamos lá, então. Ó, agora o segundo problema, né, a segunda questão era queria o rumo da agulha, né, conhecendo o desvio da agulha de 3 graus leste. Aqui eu já estou botando em cima aqui tudo que é conhecido. Ó. Rumo verdadeiro 350, declinação magnética 13 oeste. Já está aqui o rumo verdadeiro, a proa do navio está para lá. A declinação magnética está aqui o vetor norte verdadeiro, norte magnético. O rumo magnético é 3 graus, já é conhecido, né, nós já temos. O desvio da agulha é 3 leste. Se o desvio da agulha é 3 leste, a partir do norte magnético, 3 graus para cá, esse vetor aqui vai superpor a proa. Então, aqui esse vetor vai ser proa e norte da agulha. Então está bem claro aqui que o rumo da agulha, né, não precisava nem fazer a conta, mas eu fiz a sentença matemática para mostrar a vocês como é que a gente chega lá. Vai ser 000, porque ó, nós estão superpostos os dois vetores.
pro e norte da agulha. A sentença matemática que eu disse aqui, qual seria? Rumo da agulha é o rumo magnético menos o desvio da agulha, já que o desvio da agulha é esse ângulo entre o norte magnético e o norte da agulha. Quando eu subtraio o rumo da agulha menos o norte menos o desvio da agulha, eu tenho o rumo da agulha, que é 000. Tá certo, pessoal? Como eu disse a vocês, sentença matemática não é algo único. Pode ser que tenha outra sentença matemática que um de vocês tenha encontrado. Não tem problema nenhum, tá? Desde que o resultado seja o mesmo, o rumo da agulha seja 000. O terceiro problema já diz respeito à marcação relativa. Marcação relativa não, marcação. Né? Aqui repito todos os dados do problema: rumo verdadeiro, inclinação magnética, desvio da agulha, rumo magnético e rumo da agulha. Tudo que já foi calculado ou foi dado no problema está aqui na parte de cima. Aqui, para o exercício 3, a marcação polar 170. Daí eu lanço lá, está aqui a proa do navio, está aqui o norte verdadeiro, o norte magnético, né? Então, olha só, como eu disse, onde é que está o navio tanque? Está quase na polpa do navio, está 10 graus, né, para bombordo, né, está aqui na aleta profunda de bombordo do navio mercante. Isso aqui não é um navio mercante, navio de guerra, né, mas é o que eu consegui, pessoal. Desculpe aí, tá? Vamos pensar que isso aqui é um navio mercante, né, tá? Então está aqui o navio tanque, está nessa posição. Se a marcação polar é 170, qual é a marcação relativa? A marcação relativa é entre a proa e a marcação, ou seja, entre o centro do navio e o navio tanque. Então está aqui, certo? Então é fácil calcular. Se aqui é 170, né? Aqui é 360 menos 170, certo? Eu vou ter a marcação relativa, como eu fiz aqui, Essa foi a sentença que eu escolhi. Se a marcação polar é 170, a relativa é desde a proa até a marcação. Menos a marcação polar que está por bombordo, eu tenho a marcação relativa, 190, certo, pessoal? Prosseguindo, então, o outro exercício era a marcação verdadeira, né? Aqui, como eu disse, repetindo todos os dados que estão no enunciado e na solução. E aqui a gente passou a ter, então, a marcação polar 170 bombordo, que é dado no problema, a marcação relativa 190 que a gente calculou no slide anterior. Qual é a marcação verdadeira aqui? Marcação verdadeira, seria do norte verdadeiro até a direção que liga o centro do navio até o navio tanque, né? Então a sentença matemática que eu escolhi foi marcação relativa, que é 190, menos 360 menos o rumo verdadeiro. Então aqui, eu botei aqui, o que é marcação relativa? É da proa até lá, certo? Menos esse ângulozinho aqui. Que ângulo é esse aqui? É 360 menos o rumo verdadeiro. Na verdade é 10 graus, já sabemos, 360 menos 350. Então, a sentença matemática, mas é 180. É 180, só que como é que você faz isso na sua cabeça? Essa aqui é a fórmula que eu achei para poder chegar nos valores, Marcação relativa, marcação verdadeira é marcação relativa desde a proa do navio até o navio tanque, menos esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o quê? O rumo verdadeiro, 360 graus menos o rumo verdadeiro. Ou seja, 10 graus, 180 graus, tá certo? Aí está a marcação verdadeira, tá? Marcação magnética. Marcação magnética, já que os dados todos do problema já tem uma marcação verdadeira de 180. A sentença matemática que eu escolhi foi marcação verdadeira menos declinação magnética, já que eu já tenho a marcação verdadeira, que é o ângulo entre o norte verdadeiro e a direção que liga aqui o centro do navio ao navio tanque, né? Marcação verdadeira, marcação magnética é marcação verdadeira menos a declinação magnética. Não, aqui não é menos, não é mais, pô. Eu confundi aqui, pessoal, tá errado aqui, né? É 180 mais, que é o ângulo a partir do norte magnético até lá. Então, tá errado aqui o slide, né? Aqui, marcação verdadeira mais declinação magnética. Tá até embaixo tá certo, 180 mais 13. Desculpa aí, foi uma incorreção aqui minha, tá? 193, essa é a marcação magnética. A verdadeira é 180, 180. E finalmente a marcação da agulha, né? A marcação da agulha, o que a gente tem para achar a marcação da agulha? Todos esses dados são conhecidos. Pessoal, a navegação é muito isso. Você tem um monte de dados, um monte de informação e você quer alguma coisa que você daí vai pensar daquilo que te interessa. Tá? Então, por isso você tem que saber exatamente o conceito.
Okay? O que eu preciso para chegar na marcação da agulha? Rumo verdadeiro, declinação magnética? Às vezes não. Mas aqui, ó, eu usei, por exemplo, a marcação magnética menos o desvio da agulha. Essa foi a sentença matemática que eu olhei. Vocês podem usar outra, usando esses dados que já são conhecidos, certo? Ó, por que a marcação magnética é aquela que vem do norte magnético até a marcação do navio tanque, né? Menos o desvio da agulha, menos esses 3 graus aqui eu vou ter aqui. É exatamente o ângulo que eu quero. A marcação da agulha, entre o norte da agulha e o vetor que indica a direção da marcação do navio tanque. Está aqui, 193 menos 3, 190. Tá bom, pessoal? Então esse é o gabarito desse nosso probleminha. Esse problema vai cair na prova, vários desses, no mínimo 20 exercícios desses estão na prova com certeza. E na vida vão cair 2 milhões. Então é melhor fazer bem os da prova, ou seja, treinar aqui como a gente está fazendo, né? Saber fazer, entender a sentença matemática que facilita. Depois que você começa a ver a sentença matemática, vai ficar mais fácil. Você fazendo 2, 3, 4, 5, 10, 15 exercícios, depois fica tudo mais fácil. O Calunga é para facilitar, não é para dificultar. É para você, como eu estou dizendo aqui, para que serve o Calunga? Com os dados que você tem, chegar no que você quer. Ele tinha todos esses dados e queria a marcação da agulha. Podia chegar de outra forma aqui, por outros cálculos angulares, certo? Não há problema nenhum, desde que o resultado seja o mesmo, tá certo? É isso aí. Então vamos para a nossa aula, já passou 20 minutos aí, né? Nossa aula de hoje, então, é esse aqui, ó, certo? A gente vai falar dos outros tipos de projeção cartográfica. Hoje, agora nessa metade da aula, a gente vai falar de carta gnomônica. Depois, na segunda, vamos ver se a gente consegue falar de outras projeções e também da carta cônica e a cônica conforme de Lambert, né? Então, como a gente viu, projeções cartográficas. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Identificar e conceituar sistemas de projeções, né? Projeção carta gnomônica. A gente já viu que a carta gnomônica é uma carta que é projetada, né, para aquele ponto de vista no centro da esfera terrestre, projetado geralmente num plano, mas pode ser até num cilindro ou num cone, mas a projeção gnomônica significa que o ponto de vista, ou seja, aquele ponto que projeta, né, da onde sai a luz para fazer a projeção das linhas da esfera terrestre, né, os meridianos, os paralelos, os relevos, os limites ali, sair do centro da esfera terrestre, né? Outros tipos de projeção, como a gente vê estereográfica e ortográfica, diferenciam da gnomônica exatamente pela posição do ponto de vista. Uma é na superfície contrária, uma outra na superfície da esfera da Terra, em vez de ser no centro, e a outra é no infinito. O ponto de vista estaria no infinito. Projeção azimutal equidistante, na verdade, é uma projeção gnomônica, né, que a gente vai ver que ela ajuda muito, porque todas as direções são verdadeiras. A gente vai conversar sobre ela. Policônicas é uma projeção mais rara, mas ela existe também, são vários cônes, né? E a transversa de Mercator, que é aquela que eu falei a vocês, a UTM, que é quando o cilindro, em vez de estar na direção do eixo da Terra, vai estar 90 graus defasado, a tal da transversa de Mercator, por isso que é transversa, né? 90 graus em relação ao eixo da Terra. Projeção cônica e cônica simples e projeção conforme de Lambert. Como a gente falou lá naquela primeira aula sobre sistemas de projeção cartográfica, sempre que a gente escolhe um, a gente aceita algumas imperfeições, como a gente aceitou na carta de Mercator, lembra? A carta de Mercator ela é conforme, mas ela não é nem equidistante. A gente aceita que ela é equidistante por algumas condições, né, naquele artifício de latitudes crescidas, medindo a distância na escala de latitude, e não é equivalente, né? A gente viu bem claramente que as áreas demonstradas no Mercator não correspondem ao que está na Terra, né? Então, para cada projeção dessa, a gente vai ver agora a gnomônica, né? A gnomônica é aquela especial que não tem nenhuma das 3 propriedades, né? Nem conforme, nem equivalente e nem equidistante, mas ela tem uma qualidade muito especial, ela é afilática, né? Porque não tem nenhuma dessas 3 propriedades. E por que a gente usa ela em navegação? Porque qualquer traçado reto em cima de uma carta gnomônica significa uma linha ortodrômica, né? Nós já falamos sobre ortodromia numa aula anterior, mas vamos ver mais uma vez agora, né? O que é ortodromia na esfera terrestre? Ortodromia na esfera terrestre é a linha que liga a menor distância entre 2 pontos. Então, quando você quer navegar na menor distância, você tem que fazer uma navegação ortodrômica. E a carta gnomônica nos auxilia, então, nesse sentido. Que a carta de Mercator, a gente usa a navegação loxodrômica, navegando no mesmo rumo, fazendo o mesmo ângulo com cada meridiano, né? Esse meridiano que passa embaixo dos nossos pés, a gente corta fazendo o mesmo rumo, tá? O mesmo ângulo.
Novamente, os tópicos das aulas, então, carta ou projeção gnomônica, essa que a gente vai ver agora nesse período da aula, vamos tentar adiantar aí, conceitos, desvantagens, propriedades, utilização, comparações com a projeção de Mercator. Essa parte é importante e a gente vai ver daí, se na carta de Mercator a gente viu que os meridianos são perpendiculares e espaçados igualmente, né? A gente vai ver que na carta de gnômica tem outra posição, os paralelos, né? Então, comparações são essas. Outras projeções, a gente falou, ortográfica, esferográfica, azimutal, conceitos e uso de outros tipos de projeções. Essas daqui, principalmente, esses outros tipos de projeções, a gente vai falar rapidamente, é só uma notícia. Quem quiser ter mais detalhes, acho importante, dá uma lida no Miggins, tá? No nosso livro-texto, tem lá, digamos assim, de uma forma bem explicada sobre esses outros tipos de projeções. E a gente vai falar, então, nessa segunda parte da aula, eu espero, então, talvez mais adiante, na projeção cônica simples e a projeção conforme de Lambert. Comparações da projeção de Lambert com as projeções de Mercator e gnomônica. Finalmente, aqui hoje a gente já vai fazer sobre a comparação entre gnomônica e Mercator e depois faremos a comparação entre Mercator, gnomônica e Lambert. Tá certo? Vamos lá, então. Aqui só para a gente começar, né? Terra de cabeça para baixo. É importante isso, pessoal, porque realmente quem navega, onde nós estamos? Pergunta a Mafalda, né? Que até o Quino, né? Que acho que é um uruguaio, um paraguai, não sei, que faleceu recentemente, deu até uma homenagem a ele, né? Um cartunista famoso, né? Só a pergunta dela, onde nós estamos? É uma pergunta filosófica, na verdade. Parece é só um quadrinho, mas o Quino realmente mexia com essas questões, não tão simples, mas que no desenho, né, a gente achava, é só uma brincadeira, mas na verdade não. Aqui, olha, daí o cara mostrou, estamos aqui no Uruguai, no Paraguai, não sei exatamente o Quino, acho que é Paraguai. Mas então a gente está de cabeça para baixo, que ela estava vendo o globo terrestre, como a gente vê normalmente, né? Então o que ela estava vendo? Estava vendo a Argentina, vendo o Brasil, né? Olha só, então a gente está de cabeça para baixo, né? Aí ela diz aqui, puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir mais apegada a este chão, certo? E é verdade, porque a Terra, certo? Dependendo de quem olha para a Terra, vai ver ela de cabeça. A gente está fixo na Terra por conta da gravidade, né? Mas certamente quem olhar de fora, se você, como ela estava fazendo aqui, ela era um referencial externo ao globo terrestre, ela está vendo aqui as pessoas aqui todas de cabeça para baixo. Ela, para se ajustar, tinha que ficar de cabeça para baixo também, tá certo? Então é uma brincadeira do Quino, mas é importante entender essa questão do referencial. Em navegação é muito importante essa coisa, tá? Esse entendimento, essa filosofia, né? O que a gente está fazendo? A gente está vendendo a Terra, de fora da Terra, né? Essa é só uma chamada. Então vamos lá novamente para o conceito de ortodromia. O conceito de ortodromia, figura 1.10 do livro do Miggins, nosso livro-texto. Ortodromia, arco de círculo máximo. Ortodromia é qualquer segmento de um círculo máximo da esfera terrestre. É, assim, a menor distância entre dois pontos na superfície da Terra. Aqui essa figura 1.10, na esfera terrestre. A gente tem o ponto A, onde temos aqui a latitude de A e a longitude de A, né? Digamos aqui que essa linha seja o meridiano de Greenwich, está escrito aqui, né? Então esse ponto A e o ponto B, nós temos aqui a longitude de B e a latitude de B e a longitude de B, a gente já sabe exatamente o conceito de latitude e longitude. Então essa distância, né? essa linha que liga A e B na esfera terrestre, certo? É uma ortodromia, uma linha que liga, mas é uma linha, certo? Essa linha, se for um arco de círculo máximo, certo? Ela sendo um arco de círculo máximo é uma ortodromia, mas se eu simplesmente traçar uma linha reta aqui, pegando aqui um ângulo idêntico aqui para cada meridiano, vai ser uma loxodromia, certo? Aqui não, a gente vê que uma ortodromia, para ser uma ortodromia, ela segue os ângulos determinados pelo círculo máximo que passa por A e B, tá certo, pessoal? Então é isso que é importante. Então uma ortodromia é um arco de círculo máximo, nesse caso, que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, quer dizer, esses ângulos aqui têm que ser determinados para eu poder fazer a navegação. Não é assim, então, né, daqui para lá eu pegar na Rosa dos Ventos qual é o ângulo e traçar? Não, isso se chama loxodromia. Tá? A ortodromia não, eu tenho que verificar no círculo máximo, onde é que eu posso ver os ângulos do círculo máximo? Na carta gnomônica. Por isso que a carta gnomônica é importante. A carta de Mercator não vai nos dar essa informação, tá certo? Então, a ortodromia. E a loxodromia, ou linha de rumo, é o que? A linha que intercepta os vários meridianos, né, onde eu tracei esse ângulo, digamos assim, 30 graus, tá aqui, ó.
segundo um ângulo constante. Então, todo mundo, né? Todos os meridianos aqui vão ser cortados por essa linha, ó, a 30 graus, tá certo? Ó, tá aqui, ó. Cada meridiano, tá aqui a linhazinha, ó, digamos que é aqui, ó, certo? 30 graus em relação aos paralelos, né? Ou seja, que seria 60 graus em relação ao meridiano, na verdade, né? Então, aqui, eu cortando aqui, o que acontece com a loxodromia? Ela vai lá, vai uma espiral até o polo. Se eu continuar com a linha, ela vai continuar, vai se abrindo e vai até o outro polo também, tá certo? Então a loxodromia é uma linha, quer dizer, a gente pode imaginar um satélite que faz isso, né? Ele passa pelo polo, aí depois vai cruzando, digamos assim, as projeções dos meridianos na esfera celeste, né? Vai cruzando e vai até lá, depois volta, depois vem, entendeu? Então, esse é a loxodromia ou linha de rumo, é o que a gente efetivamente faz para navegar. Quando você dá timoneiro, navegue no rumo 045, você está fazendo com que o navio cruze todos os meridianos naquele rumo, tá? Intercepta os vários meridianos no rumo 045, significa então uma linha loxodrômica e não ortodrômica, não é a menor distância entre dois pontos, mas sim uma linha que corta os meridianos no mesmo ângulo. Seguindo o nosso slide, ortodromia versus loxodromia. Embora a menor distância na superfície da Terra seja o arco do círculo máximo que os une, ortodromia, como a gente já falou, a navegação é normalmente conduzida por uma loxodromia, certo? Normalmente não, 100% das vezes. Não existe navegação, certo? Pelo menos a que eu conheço, a que eu fiz nos meus 34 anos de marinha, que não fosse a loxodromia. A gente só navega loxodromicamente. Claro, quando você está rumos práticos, né, que a gente falou, né, navega olhando a proa do navio. O proa do navio está lá, 20 graus de leme a bombordo, por ângulo de leme, né, não seria uma loxodromia. Mas, normalmente, ou seja, 99,9% das vezes, a gente usa carta de Mercator e navegação loxodrômica. Quando os dois pontos estão próximos, a ortodromia se confunde com a loxodromia. Então, quer dizer, em distâncias pequenas não tem problema. A loxodromia vai ser a mesma distância que a ortodromia. Entretanto, quando os dois pontos estão longe, a diferença é considerável. A gente vai mostrar isso para vocês agora. Olha lá. Para dois pontos afastados, ortodromia versus loxodromia. Para dois pontos afastados a 350 milhas entre si, situados em torno da latitude 40 graus, a diferença entre a loxodromia e a ortodromia é de 1 milha náutica, bem pequena, irrelevante, né? O mesmo não acontece quando a distância é grande, tá? Então aqui, para 350 milhas é bastante pequeno, 700 milhas, 2 milhas de diferença, então não causa também nenhuma diferença, né? Mas vamos lá aqui, ó, distâncias loxodrômicas e ortodrômicas entre Valparaíso e Sydney, né? O que é Valparaíso aqui? Valparaíso tá aqui. Valparaíso aqui cadê? Aqui na Austrália, né? Não, Valparaíso no Chile, desculpa. Vou para o outro lado lá. Valparaíso no Chile, tá aqui. Valparaíso aqui no Chile, né? Aqui é difícil que eu estou vendo lá. E Sydney aqui na Austrália, né? Mais para lá, tá certo? Então, fazendo essa navegação, se eu for loxodromicamente, que é o normal, eu vou levar 6.899,6 milhas náuticas. Mas se eu fizer uma navegação ortodrômica, a distância é 6.115 milhas náuticas. A diferença é 784 milhas náuticas. Você vê, é um valor bastante razoável, né? Mais de 10%, quase 12%. 12%, né? 680, né? Quase 12% da distância da viagem. Então, a diferença é bastante se você vai atravessar, né? Fazer uma comissão de Valparaíso para Sydney, né? Do Chile para a Austrália, a diferença é grande. Vale a pena você fazer os cálculos para fazer a navegação ortodrômica. Como eu falei, a loxodromia, você pegar a carta de Mercator, traçar lá uma reta e vamos navegar sobre ela. Só que se você fizer só isso, você vai navegar uma distância maior que se você pegar e colocar na própria carta de Mercator segmentos de reta, ou seja, fazendo como se você estivesse fazendo uma navegação ortodrômica. Mas, na verdade, você vai navegar loxodromicamente, aquilo que eu falei. A ortodromia, gente, é só um planejamento. A gente tira os dados da carta gnomônica, os pontos que unem, e a gente vai fazer uma viagem diferente da loxodrômica, porque na carta de Mercator a loxodrômica é uma reta e a ortodrômica é uma curva, só que a gente vai fazer uma curva navegando sobre várias retas, né? Daí vai chegar a consumir menos distância, tá certo? E Buenos Aires, na Argentina, em Cidade do Cabo, né? Buenos Aires, voltando de novo para a Argentina agora, aqui a Argentina aqui
né? Eu não sei como é que eu projeto isso aqui, que droga, aqui. Na Argentina até Cidade do Cabo, que está lá do outro lado, aqui dá para ver, né? Os dois, tá? Então nós teremos aqui para luxodromia 3.813 milhas náuticas e ortodromia 3.700, quase 3.700. É uma diferença menor, por conta também da latitude, acredito, 114 milhas náuticas. Então, para cada situação, tá, a diferença já não é tão grande, né? Aí vocês veem aí que ó, a autonomia não é uma economia tão grande, é só para realmente para altas latitudes e distâncias consideráveis, tá? Para singraduras, travessias muito extensas, torna-se imperativo a adoção dos caminhos mais curtos. Surge a necessidade de se usar a derrota ortodrômica e se dispor de cartas que representem os ciclos máximos como linhas retas. Lá está, ó, aqui ó, a gente tem uma carta de Mercator aqui, certo? Ó, Mercator são os meridianos são perpendiculares, né? Só aí, igualmente espaçados entre si, e os paralelos, ó, são na horizontal e espaçados diferentemente entre si, tá certo? Então aqui, ó, Washington, nos Estados Unidos, e Moscou. Isso é claro, uma viagem de avião ou satélite, né? Tá? Aqui, ó, vindo para cá, certo? Aqui é a Groenlândia, né? Tá aqui, ó, passando por aqui, né? Aqui está a viagem, ó. Ortodromia, segmento de ciclo máximo ligando Washington a Moscou, representado de uma carta de Mercator, tá certo? Essa é uma carta. Agora vamos mostrar uma carta gnomônica. Como seria essa mesma derrota numa carta gnomônica? A carta gnomônica, como eu falei a vocês, os meridianos não são perpendiculares, eles são, ó lá, eles vão lá para o polo, são, ó, certo? Aqui então nós temos, ó, Washington e Moscou. Essa aqui seria uma linha reta, aqui seria uma ortodromia. Ortodromia, segmento de ciclo máximo ligando Washington a Moscou, representando uma carta gnomônica. Aqui a gente vê que os meridianos são todos condizentes, todos indo lá na direção do Polo Norte, né? E os paralelos, ó, são círculos concêntricos também ao Polo Norte, ao polo que você está projetando, tá certo? Assim que é uma carta gnomônica, diferente da carta de Mercator, certo? Vocês já conhecem bem, até tem uma aí que vocês podem, né, fazer aí, opa, está sempre do lado contrário essa carta, tá certo? Essa carta que vocês têm que estudar, conhecer, saber usá-la. A gente vai ter exercícios práticos numa carta, tá bom? Então essa aí é a diferença entre a carta de Mercator e a carta ortodrômica, né? Está mais alguns exemplos, aí é uma viagem muito comum para a frota americana, né, que sai de San Diego, lá no sudoeste americano, na Califórnia, né, e vai para Honolulu, onde tem uma base também americana no Havaí, né, certo? Então eles fazem comumente essa derrota aqui no Pacífico, que loxodromicamente é 2.730 milhas náuticas e ortodromicamente é menos de 2.500. Dá uma economia aí de 250 milhas náuticas, é quase um dia de navegação. Para um navio que está navegando a 10, 12 milhas aí, é quase um dia de navegação inteira, certo? 10 horas pelo menos, tá certo? Meio-dia. Aqui, ó. Qual que é a ortodromia e qual que é a luxodromia? Linha amarela ou linha azul, né? Dá para ver claramente. Isso aqui é uma carta de Mercator, né? Então aqui entre Miami e Lisboa, né? Se é a carta de Mercator, que é a curva, a linha amarela é a ortodromia, né? E a linha azul é a luxodromia, tá certo? Mas está a carta de Mercator, a ortodromia amarela e a luxodromia linha azul, né? Na carta gnomônica, a mesma posições de Miami e Lisboa, né? Aqui ficou o contrário. A ortodromia é uma linha reta e a luxodromia é uma linha curva. Tá certo, pessoal? Então isso aqui é importante entender aí nas diferenças das projeções cartográficas, né? Se você tem carta de Mercator, a ortodromia é uma curva e a luxodromia é uma reta. Na carta gnomônica, a ortodromia é uma reta e a luxodromia é uma curva, certo? Projeção gnomônica, ou projeção plana gnomônica, é provavelmente a projeção mais antiga que se tem notícia, acreditando que foi desenvolvida por Tales de Mileto, cerca de 600 a.C. Nesse slide, então, eu vou dar uma parada, certo? Nessa primeira metade da aula, certo? Estamos falando em projeção gnomônica e a gente começa a partir desse slide aqui na próxima metade, daqui a pouco, dá 5, 10 minutos para vocês descansarem aí, tá certo? E a gente, então, continua, então, desse slide aí, a projeção gnomônica, e vamos ver as outras projeções. Muito obrigado e até já.